novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje estarei compartilhando com vocês uma mensagem que eu li no livro de Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui nessa palavra está dizendo que todas as pessoas que nascem de Deus verdadeiramente são aquelas que conseguem vencer o mundo. Existe um ditado no mundo das pessoas que diz assim, que todos são filhos de Deus, todos. Mas, na verdade, a palavra aqui, ela está dizendo que os filhos de Deus são somente as pessoas que conseguem vencer o mundo através da fé. Ora, podemos analisar e ver fé. O que é a fé? Todos, em maioria, no mundo têm fé. Existem milhões, existem milhares de religiões no mundo, onde multidões de pessoas professam uma fé também. Agora, quando essa fé ela é entronizada no Deus verdadeiro, quando ela é no Deus verdadeiro, ela consegue vencer o mundo, como diz aqui no versículo seguinte, que diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, aqui a palavra, o próprio Deus está dizendo que somente as pessoas que reconhecerem Jesus como o Filho de Deus e crerem nele, como diz aqui, senão aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus, está fazendo até uma pergunta. Só essas pessoas que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus conseguem vencer o mundo. E nós vemos hoje em dia, muitas são as pessoas também que falam em Jesus, que de repente essa pessoa pode ser até você mesmo, que acredita que Jesus existiu, acredita na história que a Bíblia conta, e assim são milhares de pessoas também. Até mesmo a história mostra isso. Como nos vídeos anteriores eu falei em relação até a inteligência artificial reconhece também a verdade sobre Jesus. Acredita, porque a história comprova isso. Então, acreditar, saber, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Isso, as pessoas, em maioria no mundo, já ouviram falar de Jesus e até mesmo uma boa parte acredita nele. Mas os vencedores, os que conseguem vencer o mundo, são somente aqueles que crê, que é diferente de acreditar.
crer há uma entrega, crer, ela há uma renúncia. A palavra crer, ela vai além do acreditar, ela é algo que a gente deposita confiança num todo, sabendo que através da fé conseguiremos alcançar o resultado esperado. E a palavra aqui está dizendo exatamente sobre isso. Só as pessoas que creem em Jesus são consideradas filhas de Deus, porque são pessoas que vencem o mundo. As pessoas do mundo hoje, uma boa parte também, elas têm os seus objetivos, os seus propósitos, aonde elas dizem: um dia eu vou vencer na vida. Muitas pessoas falam isso. Muitas são as que têm esse sonho também, desde pequeno, na escola, já cresce, os pais influenciando: o meu filho um dia vai ser um vencedor. Agora, o mundo está cheio de pessoas que conseguiram vencer nos estudos, conseguiram vencer nas suas profissões, pessoas que adquiriram famílias, e assim são muitas as que conquistaram também. Mas a grande prova que a conquista do ser humano não traz a verdadeira felicidade, a grande prova disso é que existiu no mundo e ainda existe muitas pessoas que conquistaram grandes coisas, mas são pessoas vazias. São pessoas que convivem com um abismo dentro de si. Pessoas vazias. Pessoas que estão, de repente, colocando até a sua fé em uma religião. Mas aquele vazio permanece dentro da pessoa ainda. E nós vemos grande é o número de pessoas que se suicidam por causa disso, desse vazio, esse vazio da alma. E pessoas que conquistaram também muitas coisas nesse mundo, mas acabaram entregando a própria vida, se destruindo, entregando a própria vida para o fim, para a morte. Agora, vencer o mundo, como diz essa palavra aqui, é somente para aqueles que reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, como a palavra está dizendo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí está. Só os que crerem que Jesus é o Filho de Deus. E há uma grande diferença em a pessoa crer e acreditar. A entrega, ela está sendo manifesta através da palavra. Pessoas que se propõem em conhecer o Evangelho, em colocar em prática tudo aquilo que aprende, como eu venho convidado muitas pessoas para lerem o Novo Testamento da Bíblia, para conhecer a verdade.
Não ficar só na informação, em saber da história porque ouviu alguém falar, ou porque todos falam de Jesus, ou porque às vezes até participa de uma religião. Isso não quer dizer nada. A pessoa tem que ter a sua própria experiência com Deus verdadeiro, não se baseando nas religiões dos antepassados, dos pais da família, ou pela fé, muitas das vezes, do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho. Tem que ter a experiência própria, conhecendo Jesus, conhecendo o Evangelho, renunciando, andando na contramão desse mundo, buscando uma direção. Daí estamos passando em frente uma igreja aqui no Japão também. Daí uma grande oportunidade para você começar a conhecer o Evangelho. Começar a conhecer o Evangelho. Frequentando alguma igreja evangélica também. Mas o principal seria conhecendo a palavra, conhecendo quem é Jesus através do Evangelho. E o Evangelho, ele é renúncia. O Evangelho, sendo praticado, muitas das vezes ele vai contra a forma de vida que você estiver vivendo. Mas tudo irá ter um propósito para que a vontade de Deus seja feita na sua vida também. E você se torna um filho de Deus. Um filho, uma pessoa que conhece. Por quê? Porque a palavra, ela vai estar dentro de você. Como diz no livro de João, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra sempre foi Deus. Até para poder fazer o mundo, houve a necessidade da palavra. A palavra de Deus foi lançada e Deus disse, ler no livro de Gênesis, logo no começo, conta a história. Haja luz e houve luz. Tudo foi feito mediante a palavra. E a construção de uma vida hoje, para poder vencer o mundo, ela tem que estar também centralizada no Evangelho, na palavra. E aí sim, a pessoa irá conseguir vencer o mundo através da fé em Jesus. E o que é a fé? Como nós dizemos, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não estamos vendo. Mas cremos que através de Jesus, do mérito que ele fez diante de Deus por nós, do mérito que ele conquistou diante de Deus por nós, vencendo o mundo, ele foi o primeiro a vencer o mundo. O mundo físico e ainda o mundo espiritual. E ainda ele nos trouxe a vida eterna. Como diz em Mateus, no capítulo 19, e no versículo 29, está dizendo assim: Jesus falou isso. Olha só o que Jesus falou. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs,
pai, mãe, filhos ou mulheres, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então aqui é uma palavra do próprio Jesus. Ele disse isso, e isso tem que acontecer na vida de todo aquele que crer nele, de todo aquele que levar o Evangelho como uma base, como um alicerce, como algo fundamental para o seu estilo de vida novo. E a pessoa se torna uma nova criatura. Por isso que existe o novo nascimento. Porque essa renúncia, muitas das vezes, ela é violenta. Tem que renunciar, tem que parar. Para tudo o que estiver fazendo, para assumir verdadeiramente uma fé em Jesus. E o resultado vem. E essa palavra se cumpre. Todo aquele que tiver deixado tudo isso que nós lemos aqui, essa lista do que ele disse, por amor dele, no Evangelho, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna ainda. Acontecerá isso, como está escrito aqui no versículo 12, voltando ao 1 João 5, no 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, Jesus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, essa fé, ela é uma certeza, é uma confiança daquilo que a gente sabe que Deus vai fazer por nós. Agora, ela só acontece quando há essa renúncia, como Jesus mesmo disse aqui. Aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, mulheres, propriedades, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão ainda a vida eterna. Porque a renúncia irá ter que ser feita. Isso são as palavras de Jesus no Evangelho. E aqui ele está dizendo no sentido, a pessoa estar amando, estar priorizando. São pessoas que muitas das vezes não tem nenhum interesse de frequentar até nenhuma igreja evangélica, porque de repente a mulher não deixa o marido ir. Ou fala muito mal. E não gosta mesmo. Ou é de outra religião, e isso faz com que a pessoa não queira conhecer o Evangelho. Porque tudo há um começo, como nós passamos ali e vimos. Existem igrejas aqui no Japão também. Tudo tem um começo, tudo tem uma porta, onde as pessoas chegam, muitas das vezes, carregadas de problemas sérios, não só na questão física, como também na questão espirituais também chegam sobrecarregadas.
Então, o papel da igreja é fundamental para estar ajudando as pessoas a encontrarem o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho do Evangelho, o caminho que Deus preparou para cada um, que Ele chama. E aí o Evangelho passará a fazer parte da vida dessa pessoa. E o Novo Testamento é a base fundamental para que ela venha compreender o pensamento de Jesus, a mente de Deus, nesses nossos últimos tempos que estamos vivendo no mundo. E todo aquele que renunciar, tirar do coração o pai, a mãe, os filhos, como tem acontecido no mundo. No vídeo anterior eu até falei a respeito disso. Tem pessoas que mesmo na hora da morte, ela já logo clama pela mãe ou pelo pai. O amor é tanto, o sentimento é tão grande pelo pai e pela mãe, que na hora da morte elas até pedem ajuda para eles até. E muitos até já morreram. Agora, Jesus, ele disse que aonde estiver o coração da pessoa, ali também estará o tesouro dela. Onde estiver o tesouro dela, o coração dela estará ali. E aonde está o teu coração? Em quem está o teu coração? É uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. De repente, o teu coração pode estar nessa lista que Jesus falou aqui, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua filha, na sua mulher, nos bens que você adquiriu, no seu nível intelectual, na sua posição social, no seu status mediante a sociedade. De repente você olha para o seu currículo e fala: é demais para mim assumir um evangelho, o lado humilde da Bíblia, pelo o nível meu intelectual tão avançado. Para mim é demais isso já. Para mim não dá. E é sobre isso que Jesus estava falando. Aquele que renunciar por amor dele e do evangelho irá receber 100 vezes mais nesse mundo e ainda no mundo futuro, no porvir, a vida eterna. E tudo que Jesus falou foi exemplo de coisas que ele também viveu. Ele passou pelas mesmas coisas que a humanidade passa hoje também. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi humilhado. O dele foi ao extremo ainda, que muitos não iriam conseguir suportar. E se nós formos ler também, ele teve uma família. Jesus teve uma família. Ele nasceu de uma mãe. Ele teve um pai, ele teve irmãos, ele cresceu. Ele teve também sentimento pela família. Como nós podemos ver até na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 12, está falando no versículo 46 sobre a família de Jesus. Ele estava anunciando o evangelho para algumas pessoas dentro de um local e chegaram lá. Eu vou ler o texto bíblico. E ele estava, o 46 está dizendo: e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. E disse-lhes alguém, uma pessoa lá dentro entrou e disse: Jesus, eis
que estão lá fora, a tua mãe e teus irmãos, e querem falar com você. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e eis aqui meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui nós vemos um exemplo claro. Jesus, ele mostrou, não só em atitude, como também em palavra. O coração dele não estava voltado para a família, não que ele não amasse a família, mas não estava a família como algo principal na vida dele. O que ele tinha de principal era a fé dele no Deus verdadeiro, no propósito que Deus tinha para a vida dele, em cumprir a vontade de Deus. E foi isso que ele fez. E aqui passou-se um tempo e aproximou-se dele no outro versículo da Bíblia, logo em Mateus também, mas no capítulo 14, ele mesmo chamou as pessoas, chamou a atenção das pessoas e disse isso, como nós lemos em Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, mulher, terras, por amor do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E esse assunto, essa conversa surgiu porque teve um jovem muito rico que se aproximou dele, sabe assim? Se aproximou um jovem, acredito que de um nível intelectual elevado, próspero, rico, chegou para ele e disse que o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus mostrou para ele quais são os mandamentos. E esse jovem disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade já. Aí Jesus disse para ele: mas ainda te falta fazer algo. Vender tudo que você tem e dar aos pobres. Vem e me segue. Por que Jesus falou isso? Jesus falou para ele isso porque o coração daquele jovem, daquele homem, mesmo ele tendo feito tudo certo, o coração dele estava nos bens que ele possuía. Tudo que ele tinha conquistado ao longo do tempo, o coração dele estava ali. E quando ele ouviu essa palavra, pesou para ele. E de repente essa palavra que você está ouvindo pode estar sendo pesada para você também. De repente, você pode estar vendo: o que será de mim se eu, conhecido com o meu nome, famoso, sou até um artista, se alguém me vê indo numa igreja evangélica, o que vão falar de mim? Não. Para mim isso é muito pesado. Mas saiba que o que Deus tem preparado para a sua vida é além daquilo que você possa imaginar. E a sua experiência com Deus, ela chega agora, através dessa mensagem. Você mesmo que está ouvindo essa mensagem, Deus está falando com você e dizendo para você que 100 vezes mais Ele tem para te dar sobre tudo isso que você possui. E além disso, a vida eterna quando você chegar no fim,
da sua vida. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus, mas existe uma renúncia a ser feita. A renúncia para o jovem rico, que diz na Bíblia, foi muito para ele. Ele não aguentou, foi embora. E Jesus mesmo assim amou ele, como diz a palavra. Mas ele não aguentou. A palavra foi muito pesada. Ele não suportou. Ele não aguentou. Foi muito pesado aquela palavra para ele. E ele foi embora. E de repente pode ser essa palavra está sendo pesada para você. Mas saiba de uma coisa. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você acha que tem. Quem pode preencher esse vazio que está dentro da sua alma? De repente você tem tudo o que você quer, mas está um vazio dentro de você. Você já buscou de todas as formas para poder preencher esse vazio, mas você sabe que ele existe, ele está aí. Esse vazio é Deus, é o Espírito de Deus querendo entrar dentro da sua vida e fazer morada, te encher da presença dele. Por isso existe esse vazio aí dentro. E o tempo é agora. Não deixe para fazer depois o que precisa ser feito agora, antes que seja tarde demais, como tem acontecido na vida de muitas pessoas. E de vez, uma hora ou outra, a gente ouvimos nos noticiários dizer que aquele ator, aquele artista de cinema de Hollywood se suicidou porque estava passando por depressão, não entendeu o Evangelho, ou foi muito pesado para ele renunciar à vida que ele estava vivendo para seguir o caminho do Evangelho. Mas esse será a melhor escolha. Por isso aqui, Jesus ele fala, depois dele ter dito que no finalzinho receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, ele diz: entretanto, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Isso quer dizer, a sua hora pode ser agora, e se você deixar para depois, você será o último. Então aproveita esta oportunidade que Deus está dando para você que está ouvindo esta mensagem. E voltando no versículo 14 de 1 João, a palavra ela diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Essa é a confiança. A pessoa que traz o Evangelho para a sua vida e tem nele uma base, uma estrutura, um alicerce, ela sabe que até aquilo que é para dar errado na vida dela, ela tendo a cobertura da palavra, acaba dando certo, porque ela sabe em quem ela está crendo, ela sabe como ela está andando, ela sabe quem é o Deus que ela crê. Geralmente, quando a pessoa consegue atingir esse nível de confiança no Evangelho, é porque ela se tornou uma nova criatura, ela nasceu de Deus. E ela sabe que a vitória dela para vencer o mundo é a fé dela em Jesus, é a fé dela na palavra, é a fé que ela vai ter que ter no Evangelho. A confiança vai fazer com que
a palavra se cumpra na vida dela. A certeza de tudo aquilo que ela espera, ela vai ver acontecer na vida dela. Como Hebreus 11, no capítulo 1, está dizendo, a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova e a certeza das coisas que não se veem. E por causa dessa fé, que as pessoas alcançam o resultado que elas esperam, confiando, acreditando. E o principal, andando no Evangelho. Você vai errar, todos erram. Muitas vezes você vai cair, mas você vai se levantar, você vai se curar, você vai caminhar, você vai perseverar. E a vontade de Deus irá se cumprir na sua vida. Você irá vencer o mundo também. Porque isso é uma promessa. É a promessa que Deus deu para todas as pessoas que se aproximarem do Evangelho, como está dizendo aqui, 1 João, voltando no 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ter o Evangelho como a base fundamental desta fé e dessa crença, traz esse tipo de confiança que nós lemos aqui no 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, você vai passar a saber que Deus vai te responder de uma forma ou de outra. Ele vai te responder, você passará a ser propriedade dele. Você será um filho de Deus. E quando você pedir, essa certeza você vai ter, que ele está te ouvindo em tudo que você pedir e que você irá alcançar as petições que fizer, que forem feitas. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, como podemos ler aqui na Bíblia. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, está dizendo assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, para encerrar esse vídeo, essa mensagem, essa palavra é a palavra do Espírito de Deus chegando até você, dizendo que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta que é uma mensagem vinda do alto para você. O 21 diz:
guardai-vos dos ídolos. Assim seja. Uma orientação. Guardai-vos dos ídolos. Amém. Que ídolo seria esse? Tudo aquilo que a pessoa prioriza como principal na vida dela se torna um ponto de idolatria. E este pode ser algo físico, como pode ser também algo espiritual. Físico, quando a pessoa coloca no coração como primeiro essa lista que Jesus falou em Mateus 19, 29, que ele diz até para que as pessoas venham deixar. E ele citou até casas, irmãos, pais, mães, filhos, terras. Quem deixasse de fazer disso uma idolatria e colocasse o amor nele, como ele está dizendo, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aqui ele não estava falando para você abandonar tudo que você estiver fazendo, não. Ao contrário, deixar de fazer disso um ponto de idolatria, como algo que está sendo priorizado na sua vida, algo que esteja em primeiro plano. O 21 está dizendo isso, para que guardai-vos dos ídolos. Amém, assim seja. Aí ele encerra a mensagem de João, 1 João 5, 21. É um ídolo. Aí uma pergunta. Cada um olhe para a sua própria vida e responda para si mesmo. O que está sendo em primeiro na sua vida? Ou quem está sendo primeiro na sua vida? É de se pensar, rever todos os conceitos e mudar. Começar a priorizar Jesus verdadeiramente, crer, confiar, tornar Ele o primeiro, o principal. E de repente você pode dizer: como eu farei isso se Jesus nem está mais no nosso meio? Você está falando de algo espiritual. Nós não vemos Jesus em todos os lugares. Eu nunca vi, eu só ouvi falar na história, porém eu acredito. Aí entra a sua experiência pessoal com Ele. E essa experiência você só irá conseguir ter em conhecer Jesus como nós lemos aqui, o verdadeiro Deus, quando você priorizar o Novo Testamento da Bíblia, priorizar o Evangelho, priorizar os ensinamentos de Jesus, principalmente nos Evangelhos. Pegar como uma forma de vida nova, uma nova vida,
um novo nascimento. Isso é um novo nascimento, renunciar esse mundo. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está totalmente na contramão da vontade de Deus. Por isso Jesus disse, olha que ele disse isso há 2000 anos atrás já, esse mundo jaz do maligno, esse mundo é do diabo já. Não tem nada a ver com esse mundo aqui, porque ele está sobre o domínio do mal, das forças espirituais do mal. Os demônios têm criado legalidade na vida de milhões e milhares de pessoas, pelo fato de essas pessoas não quererem um compromisso com o Evangelho. Por isso que a vida da pessoa, ela fica sendo controlada pelas forças espirituais do mal, os mesmos demônios que governam esse mundo. Como nós lemos já também nesse canal, falamos sobre Efésios, o que a pessoa, nós lemos na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Efésios, como a pessoa, se eu não me engano é Efésios 10, como uma pessoa precisa, o que ela precisa para estar revestida da força, do poder de Deus e ficar protegido contra os ataques do diabo, os ataques desses demônios. De repente, se você é uma pessoa que, mesmo frequentando uma igreja, mesmo conhecendo, ouvindo falar de Jesus, mesmo conhecendo a Bíblia, mas se você não tem o hábito de colocar em prática o que você está aprendendo, principalmente o que aprende no Novo Testamento como uma base para a sua vida, você estará entregando uma legalidade da sua vida para as forças espirituais do mal. Você estará fazendo isso, entregando a legalidade na mão dos demônios, para eles agirem contra a sua vida. E o resultado vem logo na sequência. Como podemos ver, as coisas que acontecem nesse mundo, loucura, acontece absurdo na vida de muitas pessoas, em maioria até evangélicos ainda, mas pessoas que não nasceram de Deus, que não assumiram uma fé no Evangelho, não têm o interesse em praticar a palavra da verdade. São pessoas que andam por esse mundo, mas estão completamente entregues, reféns das forças espirituais do mal, que são os demônios. E esse pode ser você também. Aí você começa a entender agora qual é o papel fundamental para as igrejas de estarem ajudando essas pessoas a conseguirem alcançar a libertação, se libertarem desses demônios que vêm atuando nesse mundo de escuridão. Chegamos no final desse vídeo e o meu amor vai ler a mensagem final para todos vocês. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a mensagem de hoje é esta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.
pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terás medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo. Onde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me clamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Salmo capítulo 91.